O lateral direito Nathan Mendes se despediu do Coritiba quase um ano depois de ser emprestado ao São Paulo. O garoto de 20 anos foi formado na base do São Paulo e volta ao clube para reforçar a posição fragilizada no momento. Nathan não foi destaque no Coritiba, mas somou alguns jogos no clube nesta temporada. Ele tem 6 partidas em 2023, sendo 3 como titular. O jovem tinha contrato até março deste ano. Para que o jogador voltasse ao São Paulo, o clube encaminhou o empréstimo de Lisieiro para o Coritiba. O volante sem espaço e não está nos planos de Rogério Ceni, foi visto com bons olhos na equipe e deseja ter mais minutos e ser mais útil. A lateral direita do São Paulo vem sofrendo com desfalques. Rafinha, Igor Vinícius e Moreira são baixas para o técnico Rogério Ceni. A única opção para o setor é Orejuela, contestado por conta do seu desempenho. Nathan Mendes fez parte do elenco sub-20 do São Paulo que chegou até a semifinal da Copinha do ano passado. Depois ganhou algumas oportunidades no time profissional. O aluguel do estádio do Morumbi para o Palmeiras mandar o jogo diante do Santos no último sábado pelo Paulistão foi considerado um sucesso na avaliação do São Paulo, dono do estádio, e da equipe palmeirense. Em nota oficial divulgada em conjunto, os clubes informaram que não teve danos significativos nas dependências do estádio. Havia um temor das duas partes em relação a depredações que pudessem ocorrer e por isso São Paulo isolou algumas áreas do Morumbi para evitar qualquer problema. O clássico reuniu mais de 40 mil palmeirenses que acompanharam a vitória do Palmeiras sobre o Santos. Devido ao sucesso do jogo de estreia do acordo entre os clubes, São Paulo e Palmeiras fizeram um apelo para que os clássicos estaduais voltem a ser disputados com a presença de duas torcidas. A torcida única iniciou na capital em 2016 após uma briga envolvendo palmeirenses e corintianos. Uma pessoa foi morta. O futebol paulista sai vitorioso após esse fim de semana. São Paulo e Palmeiras mostram que é possível a convivência pacífica entre rivais históricos, deixando a disputa acirrada apenas em campo nos jogos entre os clubes. Queremos que esse momento seja um marco para o futebol paulista, disse Casares. Ao acertar o aluguel do Morumbi, o Palmeiras também aceitou que o São Paulo usasse o Allianz Parque em algum momento que achasse necessário. Nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março, por exemplo, o Morumbi receberá shows da banda Coldplay. Dessa maneira, o São Paulo pode alugar a Arena Palmeirense para receber seus jogos. O lateral direito Orejuela vive uma fase de retomada de confiança com a camisa do São Paulo. No último domingo, na vitória sobre o Santo André pelo Paulistão, o jogador teve uma boa atuação e deu um passo importante para ter dias de paz no clube. No primeiro tempo, o jogador teve um papel defensivamente importante, conseguindo desarmar e evitou a descida dos jogadores do Santo André por aquele lado do campo. Ele ainda foi o responsável por evitar um gol praticamente certo do Santo André ao dar um carrinho providencial dentro da área. No segundo tempo, o lateral se soltou mais para o ataque e quase abriu o placar em um bonito drible de corpo na entrada da área. A finalização, porém, bateu na marcação. As vaias contra o Corinthians foram transformadas em aplausos na hora de ser substituído. A maior parte da torcida do São Paulo presente no estádio do Santo André ovacionou o jogador. Após viver uma semana rodeado de críticas pela má atuação no clássico contra o Corinthians, o Orejuela também viu a diretoria se esforçar para ter de volta o lateral direito Nathan, que estava emprestado ao Coritiba.
A atuação pode ter sido o início de uma reviravolta na situação de Orejuela no elenco de São Paulo. O único lateral direito disponível no momento, Orejuela precisa comprovar, jogo após jogo, que pode continuar no clube. A sua permanência no clube era vista como incerta até o jogo do último domingo. Agora há possibilidades de Rogério Ceni dar mais votos de confiança para que o jogador transforme a sua condição atual.